A hipótese de que Deus existe sugere que a realidade em que vivemos também contém um agente sobrenatural que projetou o universo e, pelo menos em muitas versões da hipótese, o mantém, e até intervém nele com milagres, que são violações temporárias de suas leis grandiosas, normalmente imutáveis. Richard Sweetborn, um dos principais teólogos da Grã-Bretanha, é surpreendentemente claro sobre o assunto em seu livro Is There a God? Será que existe um Deus? O que os teístas afirmam sobre Deus é que ele tem o poder de criar, conservar ou aniquilar qualquer coisa, seja grande ou pequena. E ele também pode fazer objetos se moverem ou fazerem qualquer outra coisa. Ele consegue fazer os planetas se moverem do modo como Kepler descobriu que eles se movem, ou fazer a pólvora explodir quando a acendemos com o fósforo. Ou ele pode fazer os planetas se moverem de formas bem diferentes, e as substâncias químicas explodirem ou não explodirem sob condições bem diferentes daquela que hoje governam seu comportamento. Deus não é limitado pelas leis da natureza. Ele as faz e pode mudá-las ou suspendê-las se quiser. Fácil, não? O que quer que isso seja está bem longe do MNI. E por mais que eles digam outras coisas, os cientistas que se alistam na escola de pensamento dos magistérios separados deveriam admitir que um universo com um criador sobrenaturalmente inteligente é um universo muito diverso daquele sem esse criador. A diferença entre os dois universos hipotéticos dificilmente seria mais fundamental em princípio, apesar de não ser fácil testá-la na prática. E ela derruba o dito complacente e sedutor de que a ciência deve ficar totalmente quieta sobre a alegação central da religião sobre a existência. A presença ou ausência de uma superinteligência criativa é indiscutivelmente uma dúvida científica, embora na prática ela não seja, ou ainda não seja, uma dúvida resolvida. O mesmo vale para a veracidade ou para a falsidade de cada uma das histórias sobre milagres que as religiões usam para impressionar multidões de fiéis. Jesus teve um pai humano, ou sua mãe era virgem na época de seu nascimento. Existam ou não provas suficientes para decidir, trata-se de uma pergunta estritamente científica com uma resposta definida por princípio, sim ou não. Jesus ressuscitou Lázaro de entre os mortos? Voltou ele mesmo à vida 3 dias depois de ser crucificado? Há uma resposta para cada uma dessas perguntas, possamos ou não descobri-las na prática, e é uma resposta estritamente científica. Os métodos que deveríamos usar para solucionar a questão, na improvável hipótese de provas relevantes um dia se tornarem disponíveis, seriam métodos pura e inteiramente científicos. Para representar a tese, imagine que, por algum conjunto incrível de circunstâncias, peritos em arqueologia desencavassem evidências de DNA mostrando que Jesus realmente não teve um pai biológico. Você consegue imaginar os apologistas religiosos dando de ombros e dizendo qualquer coisa remotamente parecida com "e daí?" Provas científicas são completamente irrelevantes para as questões teológicas. Magistério errado. Só estamos preocupados com as perguntas definitivas e com os valores morais. Nem o DNA, nem alguma outra prova científica pode ter qualquer peso na questão, seja para um lado, seja para o outro? A própria ideia é uma piada. Você pode apostar as calças que a prova científica, se aparecesse algum dia, seria agarrada e trombeteada para o mundo inteiro. O MNI só tem popularidade porque não há uma prova a favor da hipótese de que Deus existe. No momento em que houver a mínima sugestão de qualquer prova a favor da crença religiosa, os apologistas da religião não perderão tempo em defenestar o MNI. Tirando os teólogos sofisticados, e até eles adoram contar histórias sobre milagres aos não sofisticados para inflar congregações. Suspeito que os supostos milagres são a razão mais forte que muitos crentes têm para sua fé, e milagres, por definição, violam os princípios da ciência. A Igreja Católica Apostólica Romana, por um lado, às vezes parece aspirar ao MNI, mas por outro lado determina que a realização de milagres é uma exigência essencial para a elevação à santidade. O falecido rei dos belgas é candidato à santificação por causa de sua posição sobre o aborto.
investigações sérias estão em andamento para descobrir se alguma cura milagrosa pode ser atribuída a preces destinadas a ele desde sua morte. Não estou brincando, é verdade, e isso é típico das histórias dos santos. Fico imaginando como essa operação toda é embaraçosa para os círculos mais sofisticados da Igreja. O motivo de círculos que merecem o nome de sofisticados permanecerem dentro da Igreja é um mistério no mínimo tão profundo quanto os mais adorados pelos teólogos. Se confrontado com histórias de milagres, Gould provavelmente replicaria na linha da explicação que se segue. O grande ponto do MNI é que ele é uma barganha de duas vias. No momento em que a religião pisa no terreno da ciência e começa a bagunçar o mundo real com milagres, ela deixa de ser religião no sentido que Gould defende, e sua amicabilis concórdia é rompida. Perceba, porém, que a religião sem milagres defendida por Gould não seria reconhecida pela maioria dos teístas praticantes nos bancos de igrejas ou nos tapetes de oração. Seria, na verdade, uma grande decepção para eles. Adaptando o comentário de Alice sobre o livro da irmã antes de cair no País das Maravilhas, para que serve Deus que não faz milagres e que não ouve preces? Lembre-se da definição perspicaz de Ambrose Bierce para o verbo rezar: pedir que as leis do universo sejam anuladas em nome de um único requisitante, confessadamente desmerecedor. Existem atletas que acreditam que Deus os ajuda a ganhar, derrotando adversários que, à primeira vista, não seriam menos merecedores de tal favorecimento. Existem motoristas que acham que Deus guarda para eles uma vaga no estacionamento, supostamente privando, portanto, outra pessoa da vaga. Esse estilo de teísmo é vergonhosamente disseminado e dificilmente será afetado por qualquer coisa tão superficialmente racional quanto o MNI. Mesmo assim, sigamos Gould e reduzamos nossa religião ao mínimo não intervencionista. Nada de milagres, nada de comunicação pessoal entre Deus e nós, em nenhuma direção, nada de brincadeiras com as leis da física, nada de invasões ao terreno científico. No máximo, um pequeno impulso deístico às condições iniciais do universo para que, na plenitude do tempo, as estrelas, os elementos, os componentes químicos e os planetas se desenvolvam e a vida evolua. Com certeza, é uma separação adequada, certo? O MNI conseguirá sobreviver a esse modelo mais modesto e humilde de religião, certo? Bem, você pode achar que sim, mas sugiro que, mesmo um Deus não intervencionista, um Deus MNI, embora menos violento e desajeitado que um Deus abraâmico, ainda seja, quando se olha para ele com honestidade, uma hipótese científica. Retomo a questão. Um universo em que estamos sozinhos, com exceção de outras inteligências de evolução lenta, é um universo muito diferente daquele com um agente orientador original cujo design inteligente seja responsável por sua existência. Admito que na prática não pode ser fácil distinguir um tipo de universo do outro. Mesmo assim, há algo de enormemente especial na hipótese do design definitivo, e igualmente especial na única alternativa conhecida, a evolução gradativa no sentido mais amplo. Elas são quase irreconciliavelmente diferentes. Com mais nada no mundo, a evolução realmente dá uma explicação para a existência de entidades cuja improbabilidade as descartaria para todos os fins práticos, e a conclusão da discussão, como mostrarei no capítulo 4, é quase definitivamente fatal para a hipótese de que Deus existe.